instantes entramos no tema. Bom, primeira coisa, né, meu amigo Carlos, deixa esse negócio de doutor para outros Pode momentos, né? ser? Aqui claro que Então pode ser, pode. Até Felipe. porque pode ser, pelo rigor acadêmico, no máximo você podia me chamar de mestre, mas daí mestre parece mais do que doutor e tal, aí vai ficar estranho, né? Então, assim, não, Felipe tá ótimo, né, cara? E, pô, fiquei muito feliz, você sabe o quanto eu tô feliz de participar, não só por tratar de um tema que eu gosto muito, mas por ser com você, pô, saudades, né? Época de faculdade, a gente se conhece desde 2001. E fora essa história que você contou, que é a que a gente pode contar em horário nobre, outras várias da época da faculdade, então realmente muito. Não seja todas. Não, só essa pode contar. E, enfim, muito feliz com o convite, muito feliz de poder conversar com você sobre esse assunto, que é o com que eu atuo. Né? Assim, já que vai uma apresentação muito breve, eu sou advogado, atuo já há alguns anos nessa área do direito médico e, enfim, muita coisa acontecendo. Acho que a pandemia também trouxe muita coisa nova nesse momento de telemedicina e tal, que nós nem vamos conversar hoje. Nem é o foco hoje, podemos fazer outras, mas assim, obrigado pelo convite, pela lembrança e estou muito, muito feliz mesmo da gente poder conversar. Tudo bem. Bom, então eu vou chamá-lo do Felipe. Eu convidei o Felipe para trazer para nós algumas noções da responsabilidade civil do médico. Por isso que o nosso tema, deixa eu abrir ali o bannerzinho. Espera aí. Nosso tema é aspectos econômicos e práticos da judicialização da medicina. Então, antes de mais nada, eu quero só para os seguidores que estão nos assistindo aqui comentar o que nós podemos entender da judicialização da medicina. É um processo em que, ou na ausência de uma boa lei, ou no fracasso do legislativo de criar uma lei bastante eficiente, o Poder Judiciário acaba fazendo, às vezes, de ente normativo e, numa decisão, ele cria uma possível saída. E isso, por si só, acaba gerando instabilidade no sistema. Então, o bacana de ter o Felipe com a gente aqui hoje, pessoal, é porque, primeiro, responsabilidade civil é um assunto que dá muito pano para manga, mas segundo, eu falo responsabilidade civil, eu não falo responsabilidade penal. O que isso quer dizer? Quando eu falo responsabilidade penal, fica mais fácil, porque os crimes estão tipificados no Código Penal. Em outras palavras, o médico, que nós sabemos que foi um caso público, dopou a paciente e violou a liberdade de intercurso sexual dela, praticou um ato sexual sem consentimento. Crime, acabou, não tem grilo. Né? Ou o médico, na mesa de cirurgia, levou o paciente a óbito por imperícia, desvio de cuidado técnico que exige formação para agir. Não tem conversa, né? Eu trago, doutor, quase falei outra coisa. Eu trago o Felipe aqui agora. Eu ia falar ricota, que é o teu apelido. Não tem problema? Não tem, né? Mas por quê? Eu achei que estava demorando para você me chamar de Charlos. Não, não farei isso jamais. Ah, então tá, sem problemas. Ou Então, farei. agora, quando a responsabilidade civil vai para a margem da zona cinzenta, das incertezas, é que nós precisamos de um advogado, né? De um advogado que vai defender os interesses do cliente. Então, Felipe, eu quero fazer uma pergunta inicial para você. Explica para nós qual é o perfil do teu cliente hoje e, basicamente, o que eles procuram dos teus serviços de advogado. Bom, cara, só queria comentar uma coisa que não tem nada, assim, não tem nada a ver com o tema ainda, mas ó, umas colegas da faculdade entrando aí, até a Ju mandou Ah, beijo, pô, sim! muita alegria, né? Muito, muito legal ver Eu- os colegas conosco. Fazer um zoom com esse pessoal depois para bater papo dessas coisas que você estava quase falando aí e tal. Uhum. Enfim. Bom, do começo, cara, hoje eu trabalho muito com os médicos, como, né, você sabe, como você falou aí no começo. Eu acho que isso tudo, para você ver como as coisas mudam, assim, como um cenário de judicialização ou de descontrole dessas relações, ele vai mudando a própria percepção dos profissionais. Até pouco tempo atrás, era muito incomum o médico querer papo com o advogado, porque ele simplesmente não precisava, não existia esse excesso de judicialização, não existia essa quantidade de dúvida, essa necessidade de formalizar tanto as coisas como existe hoje, que se tornou uma realidade, como você falou. É um excesso de judicialização
que vai trazendo, então, incutindo uma percepção no médico que ele precisa trabalhar com uma ideia de gerenciamento de risco, que é o melhor cenário, ou enfim, cuidar da profissão dele da forma correta, porque envolve uma série de riscos, como você bem disse aí, penais, e principalmente, acho, na área civil hoje. Ética também, tem todo o viés ético de Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais, que ele também tem algumas obrigações com o paciente. Agora, hoje o perfil já está mudando. Por esse excesso de judicialização que a gente percebe, eles buscam tanto para fazer algo preventivo, eles têm essa preocupação de fazer algo preventivo hoje, de caprichar na documentação, fazer um bom termo de consentimento, que a gente até acho que vai abordar mais adiante essa questão de falha no dever de informar, e, claro, acabam nos procurando também, e digo nos procurando, advogados como um todo, precisam de um advogado para fazer a defesa no momento de uma eventual efetiva judicialização, porque os processos, como eles vêm escalando, é exponencial, ano após ano aumenta essa quantidade de processos, eles precisam de uma defesa técnica, e aí que eles procuram então um advogado. E também, muitas vezes, para fazer defesa ética perante os conselhos, que também têm fiscalizado bastante essa questão ética. Lá eles não precisam necessariamente de um advogado, diferente do Poder Judiciário, mas a recomendação é sempre que assim, procurem um advogado, porque também tem todas as nuances ali de um processo ético-administrativo, tem prazos e tem algumas questões ali que me parecem que são bem importantes de ser levadas sob um viés mais técnico. Então, basicamente, hoje esse é o perfil, assim, é com isso que a gente tem trabalhado e me parece que tem um aumento aí interessante de preocupação com isso no bom sentido, de saber que precisa fazer, é uma realidade, não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta que decorre da primeira pergunta que eu fiz. A advocacia muda em defesas administrativas perante o Conselho de Ética e defesas judiciais? Você pode me dizer o que muda e como que funciona isso? Cara, são duas áreas bastante diferentes. A verdade, assim, o advogado que trabalha com isso, ele acaba envolto nesses dois meios aí, né? Assim, então a gente acaba que quem trabalha e milita mesmo nessa área me parece que sabe trabalhar com os dois. Agora, sim, tua pergunta é bem legal e acho que é um equívoco, não vou dizer um erro, mas quem começa, e óbvio que eu já cometi talvez isso lá atrás, de achar que são processos iguais. Não são. Acho que eu não preciso nem falar tanto do procedimento, que é completamente diferente de um processo judicial, no qual vai ter um juiz, no qual a gente fala de jurisdição, enfim, até para a gente não ficar muito técnico, e uma defesa ética perante o conselho. Me parece que o ponto principal, dois eu vou destacar, tá? Os dois que eu acho principais aqui, que fica até como dica para quem for advogar nessa área. Primeiro, quando a gente está trabalhando com ética, a gente está falando de dever ser. Então a gente não fala de resultado, a gente fala da simples conduta. E é muito comum de ver defesas falando, mas não causou prejuízo ao paciente. Ele não aferiu lucros com a conduta. Ele não... Cara, nós não estamos falando de resultado, nós estamos falando do simples descumprimento de uma norma de dever ser. Então só de você infringir aquilo, você fazer algo que é vedado no Código de Ética, você já tem um problema e a defesa deve seguir por esse caminho. Na minha visão, é assim que funciona. Segundo ponto, não esqueça nunca que é um órgão técnico. Né? Quando você faz uma defesa ética perante o conselho, seja o Conselho Regional primeiro e depois, né, entre aspas, segunda instância lá no Conselho Federal de Medicina, me parece que a linguagem é totalmente diferente de um processo judicial. Eles são técnicos médicos, eles não querem ficar ouvindo você falar de data vênia, aquela converseira de advogado. Não é isso que eles querem entender o que aconteceu. E eu acho que é muito importante sempre, isso um professor que é meu amigo, que eu gosto muito, que é o Oswaldo Simonelli, um baita professor de direito médico, ele sempre fala que a gente tem que assim, contextualizar o que aconteceu naquele momento. Cada momento é muito único. Um médico que está atendendo lá no interior, sem estrutura, sem nada disponível, é muito diferente uma situação de uma possível falha ética, ou uma falha de atendimento, de um médico que tem toda uma estrutura de um grande hospital numa capital, entende? Diferencia então, faz isso? Cara, putz, eu acho que basicamente hoje a gente lida com um Brasil que é enlouquecidamente diferente. Então a gente pode estar falando de um médico que tem a estrutura de um grande hospital, referência em Curitiba ou em São Paulo, que vai ter todo um aparato técnico, tecnológico e de assistência ali para ele, de técnico de enfermagem, de laboratório, de exames ali no momento. E nós temos aquele médico que está cuidando de uma urgência sozinho, lá no interior aqui do Tocantins, interior do Pará, enfim, que ele está sozinho no plantão e às vezes ele não tem nem EPI para estar trabalhando. Então você consegue perceber, sem ser técnico, sem nem ser médico, que este segundo exemplo que eu dei, ele não vai ter, em nenhuma hipótese que a gente queira analisar,
as mesmas condições de atendimento, de diagnóstico, daquele médico que está numa outra situação. Então, eu penso que a gente tem que contextualizar muito bem isso para o conselho, se eventualmente a gente estiver fazendo a defesa lá. Eu acho que essa contextualização de o que aconteceu de fato é importante para você sensibilizar ou mostrar para os pares que vão julgar ali essa questão ética perante o conselho. No processo judicial, aí a pegada é outra. Aí é questão técnica, de imperícia, negligência, imprudência, responsabilidade civil. Aí é outra linguagem, é outro tipo de argumentação e de posição que nós vamos adotar no processo. Tá certo, até de construção de argumento, né? Então eu vou aproveitar isso que você falou, que nós fizemos uma diferença breve entre a advocacia técnica nos tribunais e a advocacia que é mais ética, ou postula por questões técnicas médicas lá nos respectivos conselhos, e vou trazer já o primeiro elemento da análise econômica do direito, que o nosso tema é esse, né? Tem alguns autores aqui no Brasil, mas também acho que isso começa mais nos Estados Unidos. Tem um economista indiano, que é o Amartya Sen, que ele estudou o consequencialismo jurídico. Você já deve ter lido ele, né? Fui obrigado a ler no mestrado. Ah, mas eu gosto tanto. Eu, se não fosse obrigado, se não fosse obrigado, eu não ia conhecê-lo, porque essas leituras obrigatórias elas podem te dar duas consequências, né? Ou você sai enfurecido ou você sai agradecido. Acontece de tudo. Mas ele faz, no livro dele, uma diferença entre ética, consequencialista focada em realizações, que ele chama, por exemplo, de pesquisa voltada aos efeitos práticos, que é isso que você falou, né? Então, o médico está ligado ao Hospital Albert Einstein, tratando um caso de Covid, com toda absoluta certeza, ele teve o testador de temperatura que encosta na testa, não tenha dúvida nenhuma que ele teve o teste do Covid, não precisou sequer ser transportado, foi testado ali mesmo. Enfim, que é onde o nosso presidente, fatalmente, caso fosse contaminado e adoecido com mais efeitos deletérios dessa doença do que foi já, ele seria atendido ali. Por isso que trazer esses elementos para o processo ético são fundamentais, mas também para o processo judicial. Eu gostei dessa tua observação, e aí o Amartya Sen fala da ética consequencialista focada em realizações e dá uma crítica a todos os pensadores teóricos que ele chama de filósofos institucionais transcendentais. Olha que legal. Esses filósofos institucionais transcendentais são filósofos irresponsáveis das consequências jurídicas. Como seria uma formulação teórica irresponsável das consequências jurídicas? Seria no seguinte sentido: médico, independente do que aconteça, responsabilidade objetiva, você será obrigado a indenizar. E isso traria efeitos pavorosos para a prática médica, para o médico em especial, para o paciente, e efeitos de custo. Por isso que eu achei interessante fazer já de forma rápida, que nem tão rápida, mas de forma inicial, essa leitura por esse autor. Porque o consequencialismo ele está crescendo cada vez mais e chegou no direito brasileiro, se eu não estou enganado, no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora é prático mesmo. Né? Eu sei decorar esse artigo, mas para garantir, deixa eu entrar aqui. Só porque eu citei o professor Oswaldo Simonelli, ele entrou aí para nos prestigiar. Sorte que ele não viu eu falando o que ele fala, porque vai que eu estou falando errado, né? Daí a gente não passa tanto carão. Ele foi professor teu aonde? Cara, ele é um grande professor de direito médico, ele dá aula na pós-graduação aqui de Palmas que a gente coordena, né? Enfim, tá em todas aí do direito médico e é um cara sensacional, além de Boa tudo. noite, então, professor. Espero que ele esteja conosco por aí ainda, mas enfim, sorte que ele não viu eu falando o que eu acho que ele fala, né? Senão vai que eu errei. Mas daqui a pouco ele vai ver, e se ele quiser criticar, ele deve fazer nos comentários. Inclusive, vai botar no YouTube, né? Inclusive, quem quiser me criticar também, eu peço por gentileza que faça. Olha só, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa reforma ela é do ano de 2018. Eu acho fundamental que o médico conheça isso, mas sobretudo que o advogado conheça. Nas esferas administrativa, controladora, judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta,
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Ou seja, chegou um médico, gostei do teu exemplo, chegou um médico do interior do Tocantins e chegou um do Albert Einstein. Eles têm exatamente a mesma formação. Atuam de forma igual? Jamais. Eu não posso impor a eles o ônus. Então, é dever do judiciário, na minha ótica agora, que ele traga elementos da realidade, até porque o artigo 20 da lei faz essa constatação, ao decidir acerca de um caso idêntico, por exemplo, né? Bom, eu ia seguir aqui, se você quer fazer mais algum comentário, porque eu vou te encher de pergunta. Cara, eu acho que, enfim, eu vou fazer acho que dois ganchos aqui, acho que o segundo fica para daqui a pouquinho, eu acho que esse é o grande problema, acho que hoje é tudo muito abstrato, a gente pega as coisas e vai, assim, fazendo um bololô terrível no judiciário, e de repente a gente sai com algumas, assim, principalmente quando a gente trata de responsabilidade civil, aí você faz uma mistura tenebrosa entre responsabilidade com obrigações, enfim, você esquece que há uma divisão conceitual dentro do direito civil entre elas, mistura CD, aí vira o caos, mas enfim, esse já é o segundo comentário. O primeiro, eu não sei se você já queria ir para aí ou não, enfim, vou me atravessar aqui. Você falou um pouquinho do viés econômico, eu não sei se eu posso fazer um comentário a esse respeito aí da judicialização. Claro. Cara, eu acho que... entrar agora. Ah, não, então tá, então você entra, depois eu falo. Mas enfim, eu acho que é por aí. Então fica como gancho para o segundo ponto. Tá, então eu começo. Mas eu acho que essa questão de ser tudo muito abstrato é muito complicada, e é isso que a gente vê na prática. A briga de foice, a dificuldade de fazer uma defesa técnica num processo de suposto erro médico, na minha opinião, é que apesar de jurisprudência, apesar de entendimento, que normalmente complica um pouco o nosso trabalho, ainda assim é muito de casuística, é muito abstrato, e a gente não sabe muito bem como lidar. Agora, voltando, então, rebobinando aqui o raciocínio e você continua daí, cara, eu acho que a judicialização de viés econômico, assim, pensando um pouco até em prática, em economia real, em dinheiro, em o que acontece com essa judicialização excessiva, percebo muito isso é absolutamente, ou quase só prático, percebo alguns efeitos imediatos. Primeiro, que eu destacaria, dentre vários, mas os mais relevantes que eu acho. Primeiro é um aumento, cara, do custo da atividade médica como um todo. Porque o médico hoje, se ele vai se preocupar com isso, se ele vai me contratar, que bom que ele tem que me contratar porque eu tenho trabalho. É brincadeira, mas enfim, é uma realidade. Mas ele precisa de advogado. Ele muitas vezes trabalha com seguro de responsabilidade civil. Ele se capacita para entender essa questão de judicialização porque não é o que ele tem como habitual. Então isso, cara, vai gerar um aumento óbvio na prestação do serviço dele. A gente não pode esquecer um detalhe sempre. A gente, tudo bem, mas o médico é rico, o médico paga. Meu amigo, meu contador, que chama Rafael, é meu amigo, ele sempre diz uma coisa que é muito... Você vai saber explicar isso do ponto de vista teórico, mas ele fala o seguinte: o mundo é uma grande maquininha de débito e crédito. Se alguém está ganhando alguma coisa, alguém está pagando por essa coisa, né? Não existe... Não dá para fazer uma máquina de dinheiro infinita, porque isso não rola. Então o que eu quero dizer é que se o médico está gastando mais com a atividade dele, pode ter certeza que isso vai ser imputado a alguém. E me parece que é o próprio paciente que vai arcar com isso a título de honorários ou de alguma contraprestação para o médico. Esse é o primeiro ponto. A própria atividade médica ela acaba ficando mais cara. 2, isso reflete também no excesso de exames, cara. Numa excessiva solicitação de exames, o médico precisa muito, assim, ele fica muito preocupado e fica pedindo muito exame. E isso, obviamente, também vai onerar, cara, todo mundo. Ou o paciente, se ele é particular, porque ele vai ter que pagar por isso, o plano de saúde, porque o plano de saúde, de novo, repito o raciocínio de agora a pouco, não é grátis, né? Então, alguém vai pagar por isso, então ou a coparticipação ou o plano, e o plano vai subir de valor se você tem excesso de exames. Um caso prático, para contextualizar, falei com um cirurgião torácico um tempo atrás, e ele falou, chegou um paciente, conversou comigo, eu, com a minha experiência de 20 anos, identifiquei qual era o problema. Fechei o diagnóstico, eu tinha que tratar. Só que o paciente estava, porque botou na cabeça que ele estava infartando ali agora, que o pai dele infartou, que ele estava infartando, e eu sabia que não era. Só que ele me atucanou tanto, e eu fiquei com medo dele sair dali, Deus me livre, ele infarta de verdade, pela falta de um diagnóstico que é o que ele queria, que eu solicitei uma bateria de exames que com certeza era desnecessária, mas ele está errado de fazer isso? Do ponto de vista de gerenciamento de risco, de precaução de uma eventual demanda, fez-se os exames, voltou com os exames e ele falou, olha, veja aqui os exames, senhor, está confirmado que de fato o senhor tinha o que eu tinha te falado, o senhor não está infartando por enquanto. Né?
Então, esse aumento de exame, já vi também painéis de discussão em congresso de direito médico sobre a preocupação dos planos de saúde com esse aumento de exame por conta desse excesso de judicialização. Veja que curioso, né? E, pô, um último ponto que eu colocaria, só para te devolver aí a palavra, eu tenho visto já, e isso é algo muito prático, né, de viés prático, mas médicos muito jovens falando em se aposentar de especialidades aí que estão com judicialização excessiva, e esses médicos muito jovens, competentes, estão começando a pensar, pô, eu vou dar um gás aqui, eu vou trabalhar mais 2, 3, 4 anos, e vou parar, e vou começar a me dedicar mais à academia, vou abrir uma outra coisa, vou ministrar cursos, porque eles têm medo desse excesso de judicialização. E aí você pensa que a gente exercer a nossa atividade com medo de judicialização é uma coisa terrível sobre qualquer aspecto. E isso tem um outro efeito que eu acho tenebroso. A gente, do lado de cá, fala, tudo bem, deixa o cara se aposentar. Agora, e se aquele pediatra que está com medo de ser processado se aposenta ou para de clinicar por isso, e eu preciso depois para o meu filho, você precisa ter, ou um cardiologista, enfim. Então pode ser que eu precise desse médico, que é bom, que é competente logo ali adiante, mas ele parou por medo de judicialização. E isso a gente já sabe que é um exemplo real em outros países. Estados Unidos tem algumas especialidades que tem estados que já não tem mais quase especialista nisso, né? Cirurgia plástica, a própria pediatria. Então, eu acho que vai ter esse efeito colateral terrível, além da aposentadoria muito precoce de pessoas que poderiam trabalhar por muito mais tempo, por medo da judicialização, a gente tem esse efeito colateral de não ter um médico no momento que a gente eventualmente precise. Ou ele vai cobrar valores condizentes com a judicialização, e aí você vai ter que pagar por um especialista que você realmente deseja, um valor que talvez vai ser inacessível para a grande maioria da população. Então, assim, é ruim para todo lado, eu não consigo ver vantagem. E prometo, só uma coisa, que eu não quero entrar hoje. Mas a gente não pode esquecer que o custo de um processo existe, né? O paciente entrou com justiça gratuita, não custa nada. Calma, calma. Não custa nada para ele litigar. Agora, para o Estado, depois alguém vai pagar essa conta. E alguém ergue a mão, todo mundo que está assistindo aí, porque somos nós, o Estado vai pagar por isso. Então, esse excesso de judicialização, principalmente com ações sem pé nem cabeça, que a grande maioria tem um custo depois com a máquina judiciária, com excesso de processos, mas aí é assunto para uma live futura. Então, assim, do ponto de vista bastante prático, é mais ou menos isso que eu vejo. Eu não sei se assim, você concorda, se você vê coisas diferentes, mas eu enxergo mais ou menos por aí. Na verdade, não tem nem o que discordar, porque você traz para nós fatos. Por isso que eu achei interessante fazer essa live com você, que atua na prática com direito médico e vai poder colocar o nosso pé no chão, né? Então, assim, embora eu ache, quer dizer, o que eu acho é pouco importante do ponto de vista científico, né? Mas embora todos nós saibamos que é um dever garantir direitos, e esses direitos, eles devem, ao máximo, ser estendidos para a máxima quantidade de pessoas, tanto pacientes, mas também médicos, existe um custo. Então, dentro da análise econômica do direito, fala-se em custo dos direitos. E quem não estuda análise econômica, ou seja, quem faz parte daquele grupo apontado pelo Amartya assim como filósofos institucionais transcendentais, então vou dar dois exemplos dele. Você já deve conhecer alguns. Karl Marx é um deles, né? E um outro também, que é bem mais recente, que é o John Rawls, na obra Uma Teoria da Justiça. São os dois grandes exemplos de filósofos institucionais transcendentais. Eles devem ser, por quê? Porque eles vão formular as hipóteses teóricas que nós vamos estudar para sociedades não reais, para sociedades ideais. Então, em outras palavras, eles vão trazer para nós modelos de ético perfeito. Você olha aquilo e você fala, poxa, eu quero viver nesse lugar, né? Quando você abre a Constituição de 88, você fala, o Brasil é o melhor lugar para se viver. Todos são iguais perante a lei. A gente não vai ter um presidente falando, por exemplo, que mulher foi uma fraquejada, né? Mas é só você ligar o Globo News, é só você ligar a tua televisão, que você vê, por exemplo, que a realidade te dá um banho de decepções. Você falou de várias coisas, então eu separei aqui. Custo médico é afetado, solicitação de exames como uma inflação, vou falar rapidamente disso também, e a aposentação como um efeito da judicialização da medicina, o que vai afastar profissionais que poderiam contribuir com a sua experiência, né? Então, sensacional. Para isso, eu quero trazer um contra-exemplo que eu acho que dá para ilustrar também, até para os nossos alunos que assistem aqui.
Eu venho de uma cidade chamada Telêmaco Borba. Nessa cidade tem uma empresa muito grande chamada Klabin do Paraná. Você já deve ter ouvido falar dessa empresa que faz papel. Não só esse aqui, mas ela faz aquele papel Tetra Pak, que é um papel que vai na caixinha de leite, enfim. A utilidade dela é imensa. É uma empresa com uma responsabilidade social ainda muito maior. Na década de 90, idos dos anos 80, 90, ou seja, no momento onde os tribunais eram mais tímidos, né? Hoje a gente vê um tribunal enfrentando no controle de constitucionalidade o presidente da República, né? O tribunal corrige um erro ético e jurídico do presidente da República. Então, se faz isso com o presidente, o que não vai fazer com o médico? Né? Mas, na década de 80, 85, 90, essa empresa, para alguns funcionários selecionados, dava água, luz, telefone, casa. As casas tinham quadra poliesportiva, piscina térmica. Então você pensa por aí. Um quintal gigantesco. Esse quintal tinha galinhas de Angola passeando por ali, porque as casas não tinham um muro. Até esses animais silvestres, eles faziam parte da vizinhança. Tucanos, araras ornamentais, de verdade, bichinho de verdade, né? Para que as pessoas pudessem ter uma experiência de moradia diferente. Muito bem. Primeiro funcionário acaba tendo o rompimento do contrato de trabalho, faz a famosa entrar com a ação. E quando ele entra com a ação contra a empresa, ele pede para que essas regalias, como pagamento de água, pagamento de luz, pagamento de telefone, concessão dessas vantagens, piscina. As casas tinham uma característica, porque elas foram feitas por um arquiteto suíço, muito antigo, que já morreu, chamado Max Staldacher. E essas casas, elas eram belíssimas. Esse lugar existe até hoje na minha cidade, mas está parecendo mais, com todo respeito, Chernobyl do que um bairro nobre. Porque não existe mais nada disso. A primeira decisão judicial condena a empresa de forma vitalícia a manter piscina, água, luz, telefone. Por quê? Porque integrou a remuneração para os fins legais e gerou reflexo em férias, descanso semanal remunerado, 13º, né? Então não vamos ser tão juridiquês aqui também. O que a empresa faz? O que você acha que ela faz? Paga. Não vai deixar de cumprir uma ordem judicial. Mas lá na frente, ela começa a cortar, abre aspas, direitos. Tá vendo o custo do direito onde é que tá? O custo do direito, quando a gente fala na análise econômica, não é para não concessão da benesse, para não concessão da garantia, mas é para tentar compreender que existe uma racionalidade econômica que sustenta o argumento numa teoria qualquer dentro de um tribunal. Todo mundo foi mandado embora, não existe mais nenhum tipo de vantagem. Hoje, o papel inferior do engenheiro agrônomo, do engenheiro elétrico, pago por essa empresa em comparação com a década de 80, década de 90, porque ninguém aguentou. Ninguém aguentou sustentar o custo desse direito. O empresário, ele não é malvado, mas para manter o negócio dele funcionando, ele tem que contingenciar. E eu estabeleço um paralelo com o que você falou com o médico. O médico contingencia também. Então o que ele pensa? Opa, pera lá. Vou solicitar exame cardíaco se o paciente está apresentando uma unha encravada. Por quê? Porque o paciente está com medo de, né? Melhor, para que eu não perca o meu CRM ou para que eu não sofra sanções judiciais, vou me precaver de toda forma. O que é isso? Custo. E aí o custo, como você muito bem pontuou, aumenta o valor do plano de saúde. O plano de saúde, um pouco mais caro, deixa de ser uma forma de garantir direitos de saúde, se torna uma forma elitista de promoção de bem-estar e de saúde. Volta a bola para o governo, encarece rede pública, encarece o SUS. Tá tudo ligado, eu anotei aqui, onera a todos. Agora eu queria fazer uma diferença, que você fez uma observação muito bacana, né? Quando você fala também dessa solicitação de exames, em riscos jurídicos e riscos médicos, que são completamente diferentes. Né? Então, o médico vai fazer uma cirurgia, ele pensa, o paciente é diabético, pode ser que tenha uma dificuldade de cicatrização. Né? Agora ele vai fazer uma cirurgia, além de tudo isso, ele pensa, o paciente é cidadão. E se procurar um advogado, se procurar o Dr. Felipe, quer dizer, o Dr. Felipe vai ser difícil de procurar, que você atua mais no outro lado, né?
Mas se ele procurar um advogado, ele pode perfeitamente me prejudicar. Custo. Ele está contingenciando. Então, eu acho importante colocar os pés no chão, e volto a falar do artigo 20, para as consequências. Agora, isso que você falou para mim, queria só para, antes de eu continuar falando, que entra dentro dos riscos jurídicos, qual é a idade média de um médico para que ele se aposente, para que ele peça aposentadoria ou que ele pense em aposentadoria? Você tem uma... Cara, isso que eu te falei, é como eu te falei, é muito empírico, é de bate-papo com os médicos que eu conheço, né? Mas hoje não é incomum, é o absurdo que eu vou te falar agora. Não é incomum conversar com um médico de 35 pensando em trabalhar mais 3, 4, 5 e parar, porque eles têm medo, porque já tem processo, porque tem visto colegas sendo processados, porque estão cansados, e nós vamos abordar isso mais adiante, eu acho, de uma postura muito agressiva hoje do paciente no consultório, que é o sujeito de direitos. Nenhuma crítica a isso, nós vamos discutir daqui a pouco. Claro, claro. Mas é o sujeito de direitos que chega lá e esquece que tem, né, um técnico do outro lado. Também acho que tem que ter um equilíbrio, sim. Não estou dizendo que o médico é o Deus, que não é isso, mas é evidente que quando a gente procura um atendimento técnico, a gente tem que ouvir. Então, cansados de tudo isso, não é incomum hoje é isso, como eu estou te falando. Vendo médicos de 35, 40, 38, Tá. cogitando trabalhar ali mais 5 anos, cara. O cara vai se aposentar com 45. É um médico que poderia trabalhar tranquilamente, dentro de condições normais, né, de pressão, aí ele poderia trabalhar normalmente até 60 e poucos anos, 70, sem nenhum problema. E eles vão parar antes, muito provavelmente, porque estão cansados, e estão assustados, estão muito acuados com esse excesso de judicialização e com essa falta de equilíbrio mínimo, como você disse, essa abstração e esse descolamento da realidade que acaba acontecendo quando a gente vai para o judiciário, entendeu? Por isso que debates como esse, do ponto de vista contratual, também podem afetar, primeiro, a construção do pensamento econômico, a construção do pensamento jurídico, mas, acima de tudo, a formação das leis. Né? Bom, ainda falando de aposentação aqui, eu achei interessante e vou fazer uma diferença bacana, que na tua fala, você fez um comentário no seguinte sentido. O médico procura, talvez, se aposentar jovem, com medo do excesso de demandas judiciais. O primeiro impacto que eu sinto disso é trazer uma diferença que eu acho fundamental da análise econômica, e quem não estuda análise econômica muitas vezes não tem essa facilidade, de escassez para raridade. Né? Escassez é falta. Raridade é excesso, mas que custa caro demais. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Ferrari é escassa ou é rara? É rara. Porque é só você mandar fazer que você vai ter uma. Né? Então não está faltando nada para você ter uma Ferrari. Agora, escassez, o meu maior exemplo é água. Água escassa. Por quê? Porque se você ligar a televisão agora, nós aqui do Paraná, não sei como que está aí no Tocantins, mas nós aqui estamos passando, você sabe disso, por uma das maiores estiagens dos últimos 20 anos. Está faltando, né? Então isso traz consequências práticas imediatas. Pessoal, eu já leio os comentários, só vou concluir meu raciocínio aqui. Então, vai faltar. E aí isso muda a forma como o indivíduo cozinha, como o indivíduo toma banho. Por quê? Porque são efeitos que decorrem da realidade. Na clínica médica, eu imagino, escassez, eu chamaria o direito à saúde de um direito escasso. Não é para todos. Né? Se você olhar agora esses hospitais de campanha sendo construídos aí a toque de caixa para criar unidades de terapia intensiva para atender esses pacientes que não têm dinheiro para conseguir se internar no hospital de ponta, diferente, depois eu quero te provocar nesse sentido também, da clínica médica eletiva, que é o paciente que procura o médico, não gosto do meu nariz. Ai, 15 mil reais, vamos mudar o seu nariz? Vamos mudar o seu nariz. Então, aí eu estou falando de raridade, né? É uma atividade rara. É uma atividade que é desenvolvida para poucos e eu quero acreditar que essas pessoas vão ter uma racionalidade diferente, inclusive quando procuram o Poder Judiciário. Então, se você puder trazer para nós a diferença, se isso for possível, obviamente, se eu não estiver falando besteira aqui, existe a diferença na clínica e no direito médico entre o que os pacientes postulam dos médicos? Eu quero dizer, o paciente que fez uma cirurgia que ia para isso, ia depender da vida dele, tende a ser mais modesto judicialmente, e aquele paciente que ficou com uma cicatriz na perna porque fez uma bariátrica, por exemplo,
ele vai postular uma indenização vultuosa. Você pode falar isso para nós? Cara, e é muito legal porque a gente, assim, legal, é ruim porque é processo, mas é legal porque a gente entra em algumas áreas de discussão que são muito, assim, muito interessantes. Queria fazer um parênteses só de uma coisa que você tocou ali, para você ver como essas questões também elas vêm para a prática mesmo, e já respondo isso que você perguntou. Uhum. Não é tipo quando o cara não sabe a resposta que ele disfarça e fica pensando para responder, tá? É só porque é porque você falou uma coisa que é bem interessante. A gente já está discutindo agora, para você ver, para depois da Covid, quanto tempo nós vamos ter que pedir para a paciente que vai fazer cirurgia eletiva fazer um exame para ver se ela está sintomática, se ela teve, não teve a doença. Será que é daqui 1 ano, 2 anos? Quanto custa esse teste? Os médicos estão começando a comprar. Quanto vai custar mais para o paciente isso? Porque eu preciso fazer. Vai que eu opero alguém que está com Covid e tem uma complicação depois. Então você percebe como é fácil a gente ir colocando elemento nesse custo final da atividade médica. A gente pode ir para o infinito, a gente pode pedir absolutamente tudo o que a gente quiser para resguardar o médico, mas isso vai gerar todo esse problema que você bem comentou. Então, acho que é bem legal porque é uma discussão de agora. A gente está discutindo isso agora com os médicos, com outros colegas advogados aí da área. Uhum. Cara, como é que nós vamos fazer isso? Que tipo de documento eles vão ter que assinar para submeter um tratamento? Então, são assim, coisas que vão acontecendo e a gente vai ter que agregar esse custo e vai ter que fazer isso muito possivelmente daqui para frente. E eu não sei nem por quanto tempo. Então, não sei se o Covid não vai desaparecer, o coronavírus esse específico não vai desaparecer. Então, assim, vamos pedir esse exame para tudo isso ou não? Então, enfim. Agora, voltando. Sim, tem uma diferença muito clara de perfil, muito clara. A gente costuma, né, dizer que o paciente que é tratado de algo emergencial, algo que não é eletivo, ele tem muito mais um sentimento ainda de gratidão para com o profissional da saúde. Inclusive, é muito mais difícil a gente ver processos em algumas áreas. Por exemplo, oncologia, tratamento oncológico, e normalmente, desculpa, vou reformular, normalmente não, mas é muito provável, a depender da especialidade ou do tipo de paciente que o oncologista trabalha, que o resultado final vai ser a morte, cara. Não tem coisas que não tem tratamento, o tratamento prolonga a vida, falando aqui muito tecnicamente, né? Muito honestamente. Então é difícil a gente ver um processo nessa área, porque o paciente, apesar de tudo, e a família depois fica agradecida, percebe que houve o empenho do médico, sabe que existe uma ideia de finitude, e aí costuma não ter processo, ou é muito mais raro, a não ser que aconteça algum erro realmente que fique muito evidente, grosseiro, ou enfim, ou a relação médico-paciente se desgaste demais, que é um ponto que eu acho que ainda nós vamos abordar também sobre como a relação médico-paciente é fundamental para tudo, inclusive para evitar processo, né? Agora, o paciente que vai para uma linha de consumidor, de cliente, isso eu acho que está muito atrelado a eletivo, e principalmente, eu diria para você, a este mercado da beleza, estranhíssimo que a gente convencionou aí de ter, né, que é sei lá, um perfil de beleza que sabe Deus quem que acha bonito, eu não sei, tipo, né, não posso ser processado, entendeu? Não vou falar nome aqui. Eu ia falar, mas não vou falar aqui, né? Mas enfim, aqueles padrões de beleza americano, daquelas famílias da TV, cara, eu não sei quem que acha aquilo bonito, mas vai lá. Enfim, quanto mais a gente faz esse paciente com uma realidade de algo eletivo, algo que eu compro, algo que eu pago para ter, algo que eu quero me sentir mesmo um consumidor, eu pago e quero um resultado em retorno, muito mais próximo de um processo a gente fica, porque a gente fica muito mais perto de uma insatisfação, é muito mais fácil de você ficar insatisfeito. Se você está buscando algo eletivo, me parece que você tem uma expectativa muitas vezes totalmente irreal com o resultado daquele procedimento, que gera também todo um descontentamento posterior. Outra, e com todo respeito também, mas já que é um debate franco e ético, e mais do que ético, real aqui, muitos pacientes, quando buscam algum tratamento desse eletivo, estão com algum outro tipo de problema que poderiam talvez solucionar primeiro, psicológico, psiquiátrico, tão triste com alguma relação. Olha lá, meu amigo, querido amigo, professor Limar, que também entrou aí, esse aí tem muita coisa para contar para gente. E, enfim, a pessoa muitas vezes está com um problema anterior, que ela poderia tratar de uma outra forma, ou deveria tratar de uma outra forma. Só que ela vai buscar um tratamento eletivo para ela se sentir melhor. E a gente sabe, a gente não precisa ser especialista aqui, que quando a gente busca o paliativo, a gente não resolve o problema principal. E depois que eu faço a cirurgia plástica, depois que eu faço o tratamento, depois que eu faço o preenchimento, depois que eu faço aquilo que eu achei que ia resolver a minha vida, normalmente aquilo não resolve minha vida. Então, só para não ficar aqui viajando muito tempo, e é muito fácil de fazer isso, sim, tem uma diferença muito grande, cara. Esse paciente que realmente busca um tratamento que é essencial, que é de urgência, de emergência, ele costuma ser muito mais grato, ele costuma criar um vínculo ainda muito mais bonito de relação médico-paciente do que esse paciente que vai com um viés e com um perfil muito mais de consumidor.
Que aí ele já vai com o CDC embaixo do braço, ele já vai com seus direitos embaixo do braço, e ele já vai com uma hipótese ou com uma ideia na cabeça de um resultado que simplesmente não existe e nunca vai existir. O médico talvez não consiga tirar isso da cabeça dele, talvez não trabalhe bem com o dever de informação, que nós vamos tratar daqui a pouco, e aí é a receita perfeita, é o caldeirão da bruxa. Tá? Todos os elementos estão ali dentro para gerar uma judicialização logo ali adiante, porque nós não vamos ter mais entendimento. Claro, inúmeros resultados que são positivos, o paciente fica feliz. Agora, pensando, claro, nesse cenário de Na judicialização que a curva, gente né? está falando. Então, muito comum isso, a gente percebe que a relação que começa ruim, o paciente que já chega com este perfil, tende depois a judicializar muito mais. Enfim, não sei se eu consegui explicar, eu fui muito para lá Sim. e para cá, não sei se ficou claro o que você me perguntou. Sim, ficou claro. Eu trago aqui também a questão da informação, né, que nós estávamos conversando. Eu acho que isso é fundamental. Eu fiz uma live com o Dr. Paulo e ele foi, eu chamo meu médico, né, como se eu tivesse comprado. Mas ele é um médico da medicina esportiva e agora que a gente está chegando perto dos 40, né, eu pensei assim, vou melhorar a forma como eu me vejo no espelho. Você tá, eu sou jovem, você tá chegando perto dos 40. e, e procurei os serviços dele. E eu achei interessante até que a quantidade de informações que ele passou para mim, para começo de conversa, acho que na primeira consulta eu não consegui processar. E eu quero também deixar bem claro que eu não estou aqui falando que eu sou o máximo, eu sou o gênio, mas eu sou uma pessoa que estudou um pouco. Então, ele me passou uma quantidade tão grande de informações que eu saí de lá com um pouco de dúvida. Eu pensei, puxa vida, ele acabou de me explicar isso, né? Saí coçando a cabeça, ele acabou de me explicar isso. E na análise econômica a gente tem uma abordagem em relação à simetria informacional que eu acho muito interessante, que ela é do autor Akerlof, numa obra chamada The Market for Lemons, o mercado de limões. É bem simples a ideia. Ele estuda a venda e compra de carros seminovos. Só que esse conceito de seminovo é uma coisa do Brasil para vender gato por lebre. Então lá ele estuda no direito estadunidense o mercado de carros usados. E ele fala assim, o carro usado é uma fruta, um limão que eu tiro do pé. Só que eu não sei se aquele limão vai ser... Eu sei que aquele limão vai ser amargo, mas eu não sei o quanto que ele vai ser amargo. Ou ele vai ser muito, e aí vai ser aquela cara que o sujeito faz assim quando coloca na boca. Ou ok, foi amargo, mas nem tanto, toca-se a vida. Primeiro, fazendo um paralelo. Eu sei o que é um limão, eu sei que aquele limão vai ser amargo, só que eu não sei o quanto. E aí, qual é o custo de assegurar, vamos falar aqui rapidamente do mercado de veículos, toda a quantidade de direitos em termos de garantia para um carro usado, para um carro 0 km, né? Tem uma concessionária aqui em Curitiba, agora está tudo fechado, mas eu não vou dizer o nome. Aliás, ela é bem próxima da minha casa aqui. É uma grande concessionária que vende veículos da Chevrolet. Puxa, enfim. Acho que quem mora perto aqui vai descobrir qual é. E essa concessionária também tem um setor de carros seminovos, para usar a expressão que eles usam. E eles dizem seminovos com garantia. Como se fosse algo, né, que não acontecesse, que só eles estão dando, né? Qualquer dia médico vai estar fazendo isso. Oferecemos um serviço com garantia, se é que já não faz, né? Se a sua cirurgia plástica não ficar conforme os seus interesses, em até 3 meses você pode refazê-la com os exames a 50% do valor. A gente está caminhando para isso, com essa judicialização, né? E aí, eu fui olhar um carro um tempo atrás e falei assim, quanto custa esse carro? Ah, esse carro, senhor, esse carro custa, me chamaram de senhor, veja você. Esse carro custa 50 mil reais. Eu falei, 50 mil? Mas que ano que é esse carro? Na época, né? Esse carro é 2014. Eu falei, bom, nós estamos em 2015. Eu acho que um carro 2015 dessa linha aqui não é muito diferente. Ah, é verdade. Mas não esqueça que a nossa garantia para caixa, câmbio, ele falou um monte de coisa. É a mesma do carro novo. O que eu fiz? Estrutura de incentivos, que é isso que eu queria falar com você também na sequência. Ah, então, vou comprar um carro novo. Se eu procuro um carro seminovo, que é o carro usado, para pagar menos, e o preço desse carro seminovo está muito perto do carro 0 km, eu vou para o carro 0 km. Aí, acho que foi Dilma Rousseff, não lembro se foi titia Dilma, que ela teve a brilhante ideia de zerar o IPI. Lembra disso? Foi a Dilma que fez isso, né? Cara, eu acho Zerar que o foi. IPI Eu não me beneficiei disso, mas acho que foi. É. E o que Não isso comprei nenhum acontece, carro em zerando o 2015. IPI?
né? O que acontece? Eu também acho que eu comprei um Peugeot que foi uma experiência horrorosa de tudo. E eu sempre vou poder dizer isso, seja aqui na live ou em sala de aula, que foi o pior carro que eu tive. Eu vou usar de exemplo negativo. Podem me processar se quiser, porque eu tive tanto dano que é uma ótima experiência de não comprar carro. Peugeot. Bom, e aí, me perdi. O que eu estava falando? Peraí. Do IPI, de zerar o IPI, do Isso. incentivo para você comprar o carro dela. Eu fiquei bravo do Estrutura de Peugeot e me incentivo. perdi. De Tô vendo. zerar o IPI. Zerou o IPI, o valor do seminovo do usado baixou. As pessoas fizeram o quê? Começaram a comprar mais usado? Começaram a comprar mais carro novo, carro 0 km. Por quê? Porque quando foram vender aquele carro, o preço dele também estava menor. Porque a gente volta a falar, né? A, a racionalidade, ela é circular, ela não é um processo linear. Então, os efeitos econômicos, eles são sentidos tanto na ponta quanto nas extremidades. O Ronald Coase fala de efeitos de extremidade, mas também no centro, porque são globais, né? Então, eu gostei do que você falou do dever de informação. Eu anotei aqui, versus expectativa irreal, né? E aí, aproveitando uma pergunta que fizeram aqui, quem cria essa expectativa irreal para fins de responsabilidade jurídica subjetiva, que é a regra, né? Responsabilidade jurídica que depende de Do prestador sim, até por força lá do artigo 14 do CDC, né? Então sim, subjetiva. Uhum. Quem cria essa expectativa irreal e como comprova? Você acha que os médicos podem criar essa expectativa irreal? Assim, eu quero dizer, em que sentido? O paciente vai procurar, ele sabe que ele é um carro seminovo, né? Ele é um homem de quase 40, ele é um homem de quase 40 anos, então o corpo dele vai reagir de forma diferente. O rostinho não vai estar tão bonitinho, o corpo já não vai ser lá aquela coisa do novinho de 20 anos, né? E ele embarca na furada do mercado de limões, lá do Market for Lemons. Estou com informações suficientes, sei que não vai dar certo e quero mesmo assim, e se não sair como eu quero, eu vou processar o médico. Bicho, aí a gente tem uma conversa comprida aqui, né? Enfim, você trouxe algumas coisas muito legais aí e puxando para a prática, exatamente como você perguntou, eu acho que essa questão da expectativa, e vamos falar então aqui bem especificamente, então vamos trazer para exemplo os tratamentos eletivos voltados ou para estética e principalmente para cirurgia plástica, tá? Que são normalmente os que mais envolvem uma expectativa, vamos dizer, de resultados. Cara, duas frentes. Primeira, o paciente normalmente vai chegar com uma expectativa irreal. São poucos que chegam com uma expectativa mais razoável, claro, vírgula, vamos aqui, porque na minha cabeça isso tudo é muito claro, porque como eu trabalho sempre, mas vamos lá. O paciente que chega para fazer uma cirurgia reparadora, é evidente que a expectativa dele é uma. O paciente que fez uma cirurgia bariátrica, o paciente que teve uma queimadura grave e vai fazer um tratamento para ver se melhora o aspecto de uma parte do seu corpo. Vamos dizer dessa forma para ficar bem claro. Daquele paciente que está, a princípio, com tudo ok, e vai lá para dar uma ajeitadinha, como você falou, no nariz, para dar uma tunada em alguma parte aí do carrinho seminovo, como você falou. Uhum. Esse paciente normalmente chega com uma expectativa muito grande, porque ninguém vai buscar um tratamento eletivo, isso é meio que um consenso, e me parece bastante razoável, para piorar, para sair pior do que ele foi. Ninguém vai fazer isso é meio óbvio, isso é até incompreensível. Agora, dois aspectos. Então, assim, o paciente, sim, ele vai chegar achando que dá para fazer um recalchute, ele vai sair de lá 0 km, bacaninha, bonitaço. Me parece que o médico aí, tratando já um pouco do dever de informação, ele vai ter duas responsabilidades. Uma que é bastante positiva e ele pode e tem o dever de puxar esse paciente para a realidade, falar calma, respira, vamos conversar aqui, porque não é exatamente assim. Você tem uma idade assim, você tem uma idade assado, você tem essa limitação porque tua pele é muito frouxa, você tem uma limitação por causa do seu peso anterior, enfim, existem N aspectos médicos aqui, científicos, que vão levar um médico a dizer, olha, vai ficar razoavelmente bom ou vai ficar menos, você vai ter menos resultado. Aí reside o real, o verdadeiro, honesto dever de informação. Eu acho que existe esse dever sim, o paciente é leigo, acho que nós vamos terminar discutindo um pouquinho a simetria e se o paciente ainda é tão leigo assim, mas é cenas do próximo capítulo. Então acho que é aí que reside realmente essa conversa muito honesta do médico com o paciente, de puxá-lo para a realidade e mostrar para ele quais são os limites do que é possível se fazer. Beleza. E aí se isso ficar muito bem estabelecido, muito claro, e aí sugestão que faça sempre um contrato, um bom termo de consentimento, um prontuário bem anotado, enfim,
deixe muito claro para o paciente todas essas limitações, me parece que aí sim se estabelece uma relação médico-paciente muito propositiva, muito honesta, e o paciente já vai sabendo qual é o limite. Legal, possivelmente vai dar tudo certo, porque o paciente não fica mais com aquela expectativa irreal. E mais, se ele continuar com a expectativa irreal, sugiro que o médico aborte o tratamento. Porque ele vai ter problema logo ali adiante. Se a pessoa não se convence que não vai dar, não adianta você insistir. Eu não posso falar, cara, compra um Peugeot aqui, cara, 2011, tá maravilhoso, 120 mil quilômetros, eu recalchutei o motorzão aqui, mas tá, pode levar. Não vai te dar problema, eu garanto. Cara, é questão de tempo para você voltar, porque você vai ter algum ruído, pelo menos, você vai ter para vir me reclamar, entende? Agora, acho que o médico daí corre um risco, e aí é o segundo ponto que eu abordaria, que é a partir do momento, então, que o médico trabalha com esse mercado da beleza, quando ao invés de limitar isso ou puxar o paciente para o planeta Terra, ele incentiva. Ele diz, não, claro, vai ficar maravilhoso. Aquela história do nariz da Angelina Jolie, é o peitinho, não sei do que, é o bumbum, não sei do que, a cinturinha. Cara, aí eu acho que o médico entra numa zona muito perigosa, porque aí, de fato, ele vai estar insinuando alguma coisa, e aí me parece que ele começa a colocar o pé, quando a gente trata de obrigações, que a gente insiste muito que a obrigação do profissional liberal e do médico é sempre de meio, muito embora o entendimento jurisprudencial para a cirurgia plástica já seja outro, mas enfim, eu acho que quando o médico trabalha com essa ideia e incute algo na cabeça do paciente, aí de fato ele está complicadamente na obrigação de resultado. Ele está incutindo uma ideia de resultado na cabeça desse paciente. Então, claro, tudo isso é matéria de prova, tudo isso depois vai ter que ser... Agora, acho que tem também uma questão ética aqui de responsabilidade do médico de não fazê-lo. E a partir do momento que ele faz, aí eu acho que ele começa a correr esses riscos. O último detalhe aqui, só para você ver os debates que a gente tem com os médicos, eles reclamam muito que eles não podem fazer, por exemplo, marketing, publicidade com antes e depois, como os dentistas já podem, né? Ou mostrando o paciente e tal. E eu digo para eles, você tem certeza que você quer fazer? Porque depois o paciente que pegar um print da tua rede social com o narizinho lá, o antes e depois perfeito, só resultado maravilhoso, ele vai usar isso no processo e vai dizer que você vendia a ideia de um resultado. E com base lá no CDC também, que a oferta engloba o contrato, eu acho que você começa a entrar numa linha que você não vai ter como se excusar dessa obrigação de um resultado efetivo, né? Então eu penso que você tem que pensar tudo isso. Você não coloca na rede social ou no teu site resultado ruim. Normalmente você só coloca coisas lindas, e aí quem sabe você está incutindo na cabeça das pessoas um resultado que talvez seja irreal também, né? Então, enfim, de novo, muitas coisas aqui para comentar, não sei se ficou claro, meu amigo, se eu deixei alguma coisa aí, ponta solta, você me indaga aí que a gente discute. Tá. Eu acho que seria interessante para os seguidores, aqui também para os alunos que eventualmente estão assistindo, diferencia para nós obrigação de meio de obrigação de resultado na clínica médica? Só essa diferença técnica, jurídica. Vamos lá, assim, eu vou tentar, dentro dos meus limites também, assim, de uma forma simples, até porque às vezes tem alguém que não é do nosso meio, mas vamos lá. A obrigação de meio é aquela na qual você vai usar toda a tua técnica, todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você faz da melhor forma possível. Você se compromete a empregar a melhor técnica, o que você tem de conhecimento, mas você não garante um resultado, a entrega final de um resultado pré-determinado. O que você se compromete é fazer o melhor neste meio do caminho, ao empregar a sua melhor técnica, mas você não está garantindo um resultado. Agora, lá na obrigação de resultado, aí é diferente. Aí você se compromete a entregar um resultado determinado, um resultado final pré-estabelecido. E aí que entrando na medicina, é o grande problema de eu te prometer alguma coisa. Carlos, vem aqui, meu amigo. Eu vou fazer um nariz aqui para você, ou malar, sei lá quem que você podia querer parecer. Eu vou fazer isso para você. Eu te prometo isso. Eu boto a foto do cara que você quer do lado e falo, você vai ficar assim. Eu estou te prometendo este resultado. Né? Então, e aí até tem uma autora aí de Curitiba, maravilhosa, professora Hildegard, referência no direito médico, e ela tem um livro inteirinho para explicar o porquê da inadequação da aplicação da obrigação de resultado na área médica. E, também para resumir um livro de 300 páginas, o que ela bate o tempo todo é: nós não podemos trabalhar com resultado. Claro, se o médico resolver prometer isso e contratar isso, aí o problema é dele, ele está assumindo um risco, não é? Agora, do ponto de vista científico, não faz sentido por um motivo, e um motivo apenas. A gente vai ter sempre o elemento aleatório, a área. Eu não sei como o corpo humano vai reagir, cada corpo é um corpo. Tá? Eu sou saudável, mentira, mais ou menos. Enfim, né? Você é saudável, nós dois vamos nos submeter à mesma cirurgia. Cara, eu não sei, pode ser que você, aparentemente, um indivíduo muito mais saudável vai ter uma complicação que eu não vou ter. Vai ver que você pega uma bactéria, enfim. O elemento aleatório, alha,
Um minuto, 2 minutos restantes. Só pra gente caminhar pro encerramento. Vai cair a live, desculpa. A live cai? A live cai. Se cair, eu Pô, quero dar tchau. Apareceu pra mim 1 minuto restante. cara, eu não sabia que caía. Então, eu não sei. Então, o que a gente faz? A gente faz outro dia e termina esse A gente pode fazer assunto? A outra. gente... Então, a gente pode fazer outra. Tá aparecendo 1,37. Às vezes cai antes disso, só pra te falar. Tá. Na verdade, ficou faltando um ponto, que é a estrutura de incentivos. A gente pode fazer em outro momento. Eu quero te agradecer por essa conversa que foi esclarecedora. Aqui estão as anotações que eu fiz da nossa live, ó. Agora, então, Você é o cara. ponto por ponto, muito obrigado. Ai, vai cair, vamos lá. Então, só dar um tchau. Se você puder dar um conselho para os médicos, e eu quero agradecer também todas as pessoas que assistiram, que conselho você daria para o médico hoje? Do ponto de vista do Minority Report jurídico, que o mercado manda. Caprichem na relação médico-paciente, E ter um consentimento. acreditem na profissão de vocês, a Covid mostrou muito isso, a importância de vocês. Caprichem na documentação, não negligenciem isso, mas enfim, não desistam, não tenham medo e consultem se precisar um especialista, algum advogado que a gente pode ajudar em alguma coisa. É isso aí. Então, muito obrigado. Eu vou tentar deixar a live salva. Meu Instagram está cada vez mais complexo de mexer. Então, agora 30, 29, 28, 27, vou encerrar antes. Obrigado, foi um prazer. Obrigado você, a todo mundo que viu. Os nossos colegas que estavam aí também, outros colegas, outros professores, foi um privilégio ter a audiência de vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todos os amigos, a todo mundo. Valeu, Carlinhos. Tchau.